TSE mantém multa de 22 bilhões ao PL após questionamento do resultado das eleições. A Corte também manteve suspensão do fundo partidário e dos repasses se o limite é de 10% do valor que a legenda recebe mensalmente. Por maioria de votos, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral TSE negou e recusou do Partido Liberal PL contra a multa de 22,9 milhões por litigância de má-fé, imposta pelo presidente da Corte após a legenda questionar o resultado das urnas eletrônicas no segundo turno das eleições de 2022. A Corte também manteve a suspensão do fundo partidário dos repasses se o limite é de 10% do valor que a legenda recebe mensalmente. No recurso, legenda pediu ao TSE para invalidar os votos somente em segundo turno, decorrente de urna dos modelos 2009, 2011, 2013 e 2015, que representam quase de 60% do total, alegando desconformidades irreparáveis de mau funcionamento. O relator, ministro Alexandre de Moraes, considerou que o partido descumpriu a determinação judicial e o condenou por litigância de má-fé, uma vez que não representou quaisquer indícios e provas que justificasse o pedido de instauração de uma verificação extraordinária em urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno das eleições de 2022. No caso, o partido não observou a determinação da emenda e a petição inicial de forma que a auditoria deveria abranger o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022, incluindo ainda todos os eleitos no pleito. Negativa da parte, nessa partícula importa a inépcia de petição inicial, disse. Moraes disse ainda que o pedido do partido ainda foi desacompanhado de provas ou elementos indiciários de mau funcionamento das urnas. As urnas eletrônicas possuem variados mecanismos físico-eletrônicos de identificação. Esses mecanismos são coexistentes, ou seja, são múltiplos e redundantes para garantia e resguardo da identificação individual das urnas. Aliás, também é assim para proteger e resguardar os próprios votos sigilos depositados nas urnas eletrônicas, afirmou. Moraes foi seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Sérgio Banhos, Benedito Gonçalves e Carlos. O ministro Raul Araújo teve um entendimento diferente, segundo ele. Deveria ser adotado outra base de cálculo para a multa, que os bloqueios das contas do fundo partidário seja limitado a 30%. Após Araújo divergir, Moraes pediu a palavra e afirmou que a ampla liberdade de atuação de partidos políticos não existe para atentar contra o Estado democrático de direito. O partido será investigado pelo corregedor e por mim, porque não é possível que os partidos financiados por recursos públicos atente contra a democracia. Isso é um desvio de finalidade que pode até levar à extinção do partido, afirmou o presidente do TSE. A má-fé foi tão caracterizada que o partido ingressou como se estivesse entrando em nome da coligação, usando uma procuração antiga, tanto que o PP e os republicanos vieram e disseram que não concordavam, não autorizavam, disse. Moraes lembrou ainda que não é verdade que a metade da população não acredita nas urnas. A última pesquisa diz que 75% da população acredita nas urnas, percentual maior do que 72% que acreditam na própria democracia. As urnas eletrônicas continuam sendo acreditadas, em que
pese esses movimentos extremistas antidemocrático que logo acabará, disse. A operação da PF vai reafirmar a lei, diz futuro ministro da Justiça, que os extremistas entendam que devem voltar aos seus lares e guardar a nova eleição em 2026, disse Flávio Dino. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a autoridade da lei deve ser reafirmada com a operação da Polícia Federal e 8 estados do Distrito Federal, com apoiadores de Jair Bolsonaro e empresários suspeitos de financiar atos antidemocráticos. A expectativa é que se reafirme a autoridade da lei, que os extremistas entendem que deve voltar aos seus lares e aguarda a nova eleição em 2026. Não haverá nenhum golpe contra a democracia, disse Dino, indicado para a pasta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Depois dos episódios de violência em Brasília, integrantes da transição tomem por ocorrências semelhantes no dia de Lula. A polícia indica Roberto Jefferson por incitar crime contra a Guarda Civil de Juiz de Fora. As declarações foram feitas por Jefferson em uma live transmitida nas redes sociais em março junto a um vereador da cidade. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, PTB, será indicado pela Polícia Civil de Minas Gerais pela prática de incitação ao crime e por injúria, após ter ofendido e encorajado a agressão contra a Guarda Municipal de Juiz de Fora. Durante uma live nas redes sociais, a transmissão ao vivo aconteceu em 26 de março e Jefferson estava ao lado de um vereador da cidade, Sargento Melo Casal, PTB. Ex-deputado chegou a defender a criação de milícia para agredir a guarda. De acordo com a informação do delegado da Polícia Civil em Juiz de Fora, Samuel Neri, foram feitos diversos requerimentos para instauração de inquérito policial após as declarações feitas na live, e a polícia iniciou as apurações sobre o caso. Na quarta-feira 14, a Polícia Civil foi até o presídio no Rio de Janeiro, onde Jefferson está preso, após autorização do Supremo Tribunal Federal, STF, para ouvir o investigado. Durante as apurações, o vereador foi ouvido. Faltava concluir investigações com o interrogatório do suspeito, que foi realizado. Na manhã de ontem, na quarta-feira, ele fez uso do direito de permanecer em silêncio durante as perguntas. Agora o inquérito policial será remetido em breve à Justiça, disse Samuel. A Polícia Civil concluiu que não houve crime por parte do vereador, mas vai encaminhar um ofício para a Câmara Municipal analisar e tomar as providências cabíveis. A PF faz operação contra apoiadores de Bolsonaro por atos antidemocráticos. Autoridades cumprem 104 mandatos de busca e apreensão em ação policial deflagrada nesta quinta-feira, 15. Alvos participaram de bloqueios em rodovias e protesto em quartéis. A Polícia Federal PF realiza na manhã desta quinta-feira, 15, uma operação contra manifestantes e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro PL, que se envolveu em atos antidemocráticos com os bloqueios em rodovias e protestos em quartéis, além de empresários que promoveram ou financiaram esses protestos. A informação foi confirmada por fontes da Polícia Federal. No total, são cumpridas 104 mandatos de busca e apreensão em 7 estados brasileiros e no Distrito Federal DF.
Segundo apurou, 2 delegados da Polícia Federal capitanearam a operação policial. Um deles cumpre 81 mandatos em 6 estados e no Distrito Federal, e outro cumpre 23 mandatos em um único estado, Espírito Santo. A Polícia Federal informou que a maior parte dos mandatos de busca e apreensão são cumpridos no Espírito Santo, 23 Mato Grosso, 20 Mato Grosso do Sul, 17 Paraná, 16 Santa Catarina, 15 Força Policial. Informou ainda que até o momento foram cumpridos pedidos de prisão preventiva apenas no Espírito Santo, 4 mandatos em uma das operações de busca e apreensão. Em Santa Catarina foram encontrados 11 armas, entre elas submetralhadora, fuzil, rifles com lunetas, segundo apurou. Waka, injusto dizer que Lula não esclareceu os rumos que pretende seguir. É injusto dizer que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, ainda não esclareceu os rumos que pretende seguir em seu governo, sobretudo em matéria de economia. A injusta afirmação, pois pelo menos 2 fatos são muito eloquentes. Quanto aos rumos pretendidos, o primeiro é empenho pela aprovação de uma licença para gastar sem ter de dizer de onde virá o dinheiro para financiar. O segundo é mudar uma lei que protegia a estatais das nomeações de políticas para voltar a nomear políticos e distribuir cargos nas estatais. Gastar sem ter fundos e lotear estatais lembra de um passado recente de resultado desastrosos. Descontrole fiscal levou à pior recessão da nossa história recente. O loteamento político de uma estatal como o Petrobras levou a maior escândalo de corrupção e prejuízo da empresa. Se esses são os rumos, trata-se de retrocesso histórico que se pretende alcançar através de obra conjunta como o Centrão, que está feliz com um governo que promete começar como uma acelerada de arrumação e não tradicional freada de arrumação. Quem é o formulador desses rumos? As escolhas até aqui para os postos-chave no Ministério sugerem que o formulador e o próprio Lula, que ainda não parece ter montado a tal da frente ampla, quanto Lula parece se sentir na situação de ter força ampla para seguir em frente. Parlamentares avaliam votar nesta quinta-feira 15 um projeto sobre o orçamento secreto na expectativa de que, se aprovado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, não seja tão duros em suas decisões no julgamento em curso sobre o tema. Isso porque nesta quarta-feira 14, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, votou para declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta com voto dos demais ministros. A ministra disse que as emendas do relator, que fica conhecidas popularmente como orçamento secreto, foram consignados no orçamento da União, em favor de um grupo restrito e incógnito de parlamentares encobertos pelo véu da rúbrica RP9. Para Rosa, o modelo, em prática, viola o princípio republicano e transgride os postulados informadores do regime de transparência dos recursos financeiros do Estado. A ministra também considerou que as mudanças promovidas pelo Congresso foram insuficientes para garantir a transparência e as emendas
na mesas diretoras da Câmara dos Deputados do Senado Federal, formalizaram na terça-feira 13 um projeto de resolução, visto como soluções para o impasse envolvendo as contestações feitas na Justiça contra as chamadas emendas de relator. O projeto está na pauta de sessão conjunta do Congresso Nacional, marcada para esta quinta. Com a regulamentação das criptomoedas impactará o setor no Brasil. Uma nova lei brasileira promete regulamentar o setor das criptomoedas no país do Brasil. Ouviu a economista especialista no mercado para explicar as mudanças trazidas pela legislação e seus possíveis impactos no setor. No final de novembro, a Câmara dos Deputados aprovou a Lei 4.44021, apelida de Lei das Criptomoedas. Projeto estipula diversas diretrizes para a regulamentação da prestação de serviços relacionado aos chamados ativos virtuais, criptomoedas. A proposta irá à sanção presidencial. O texto aprovado determina o que será considerado em um ativo virtual, além de quais tipos de prestadoras de serviços serão vistas como pessoas jurídicas para execução de serviços nesse setor. A legislação também estabelece que o órgão público poderá manter contas nessas corretoras. A nova lei aponta de forma implícita que o setor terá como órgão regulador Banco Central, que deverá dar 6 meses para que as empresas existentes se adaptem à regulamentação. O texto cria ainda um novo tipo penal de estelionato relacionado ao uso indevido desses ativos, com pena prevista entre 4 e 8 anos de prisão, além de multa. Para o advogado e economista Alessandro Azzoni, conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, ASSP, a regulamentação tem como foco garantir as operações com criptomoedas no Brasil. Não acredito que possa impactar na circulação da criptomoeda como um meio de pagamento, porque a legislação brasileira só permite a circulação de moeda brasileira, ou seja, pagamento em reais. Então, o pagamento por criptomoedas ficará fora dos meios de pagamento, afirma economista em entrevista, acrescentando que essa é uma forma de o governo manter controle sobre a política monetária. Na visão de Rodrigo Soeiro, fundador da Mons, uma plataforma brasileira de criptomoedas, regulamentação proposta pelos congressistas deve favorecer os atores já presentes no mercado de moedas virtuais no país e aderem às exigências. Havendo uma regulamentação independente de ser perfeita ou não, haverá um favorecimento de circulação de criptomoedas, disse Soeiro. Brasil. Para ele, as mudanças devem atrair pessoas que não confiam nesse tipo de investimento, justamente pela falta de regulamentação, que também vê um possível impulso para a entrada de pessoas interessadas nesse mercado. Economista Fernando Araújo, doutorando em contabilidade e administração pela FUCAP School. Na avaliação de Araújo, a regulamentação trará mais segurança para o mercado e pode impulsionar o setor. Outro ponto, em que caso aconteça alguns problemas na plataforma de negociação, envio de ordem, por exemplo, vai existir um órgão específico para podermos recorrer ao exemplo. Quando acontecer alguns problemas nas transações dos ativos da Bolsa de Valores, recorremos
a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Nesse caso, teremos alguns órgãos responsáveis por essa fiscalização, explica em entrevista. A regulamentação reduz risco e favorece agentes sérios. Na avaliação do advogado Alessandro Azzoni, os riscos envolvidos no setor de criptomoedas estão relacionados ao mercado em si, que é baseado no princípio de oferta-demanda. Para ele, a regulamentação proposta ao estabelecer o parâmetro para esse fluxo aumenta a segurança em torno das transações. O que a regulamentação traz um novo vai ser feita essa negociação. Como vai ser ofertado para investir, ou seja, quais são as empresas que poderão comercializar essas operações. A legislação deixa muito claro que todos os meios de pagamentos digitais, pagamento em moedas estrangeiras, deverão ser regulamentadas pelo órgão responsável, que nesse caso é o Banco Central. Explica Azzoni que acredita que o CVM deverá regular o setor. Para o economista, certificação deve coibir golpes realizados contra investidores por empresas que agem sem fiscalização e oferecem risco aos clientes. As empresas geralmente têm um capital muito pequeno, de gira milhões. É uma possível falência ou uma possível liquidação desses ativos. Essas empresas provavelmente não terão capital suficiente para arcar com os prejuízos dos seus investidores. Então, essa regulamentação vem trazer uma certa tranquilidade, aponta Azzoni. Para o empresário do setor Rodrigo Soeiro, mais do que claro que a existência de uma regulamentação do setor favorece investidores e empreendedores sérios e reduz os riscos envolvidos. Na avaliação de Soeiro, o benefício da regulamentação é chancela de credibilidade concedida ao setor. Já em relação aos riscos, ele salienta a necessidade de que os órgãos reguladores sejam ágeis e suficientes para garantir o dinamismo ao mercado. É importante que o regulador seja ágil para não inibir novos entrantes e não impedir a inovação em si. Ao mesmo tempo que ele terá ser ágil, ele terá que rever alguns processos internos para se manter veloz ou mais rápido possível. Dentro da velocidade que a inovação dentro desse ecossistema acontece, ressalta o empresário. Falha a ponto de ler gera preocupação. Em meio à tramitação no Congresso Nacional, o texto final aprovado pela Câmara dos Deputados exclui chamada segregação patrimonial. Esse dispositivo garante aos investidores que seus ativos não serão misturados com o patrimônio das corretoras. É possível usá-los para pagar falência em caso de quebra, e questão foi excluída por supostamente inibir um mercado que não poderia tocar nos ativos sem autorização. Isso eu vejo como risco, uma falha da lei, porque a segregação patrimonial era de extrema importância para que o dinheiro investido ficasse alocado separadamente dos ativos da empresa. Não havendo essa segregação, o dinheiro acaba se misturando com o patrimônio da empresa. Então, essa retirada da pauta do texto, eu vejo isso como uma fragilidade nas operações, tendo em vista que a capital investido vai se misturar com a capital da empresa, aponta o advogado economista Alessandro Azzoni. Essa questão ficou em evidência recentemente, após a quebra de uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, FTX. As suspeitas de que a empresa usou dinheiro de seus clientes
para realizar operações financeiras. Dono da companhia, Bankman Fried, foi indiciado em 8 acusações nos Estados Unidos e preso na segunda-feira 12. O empresário do setor, Rodrigo Soeiro, acredita que a questão de segregação patrimonial demanda atenção ao poder e trazer mais segurança aos investidores, uma vez que a maioria das fraudes do mercado ocorreram devido a esse problema. Apesar disso, ele não vê a questão como um problema central. Eu acho que o primeiro passo, que é mais importante, foi de existirem premissas mínimas. Eu enxergo que a partir desse passo, dado rapidamente, a segregação patrimonial será implementada como uma exigência. Então, apesar de não estar na lei, nesse momento eu não vejo como um ponto negativo. Como o primeiro passo, afirma. Moscou, Estados Unidos não evitarão responsabilidade por envolvimento no terror contra a Rússia. Moscou mencionou a participação americana no conflito, que refere a ajudar as forças ucranianas a semear morte e destruição entre civis e a infraestrutura russos. Washington não conseguirá fugir da complexidade por seu desenvolvimento no terror contra o povo russo, disse na quinta-feira 15 em um briefing. Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, sobre os ataques de Kiev. Ela lembrou a série de ataques de sabotadores ucranianos, cidades e vilas russas, incluindo um ataque de foguete realizado na terça-feira 13, na cidade Klistice, na região de Bryansk. Tais ações do regime de Kiev são realizadas com a aprovação dos Estados Unidos, que estão diretamente envolvidos em ponto o sistema de artilharia e mísseis, fornecer inteligência via satélite. Forças Armadas da Ucrânia, apontou Zakharova, encorajados por tal apoio, os políticos ucranianos já estão declarando sua intenção de lançar ataques contra a infraestrutura crítica, quase nos subúrbios de Moscou. Washington, que na prática se tornou parte do conflito, não poderá escapar da cumplicidade no terror desencadeado pelo regime de Kiev contra os civis russos, se absolve da responsabilidade pelas mortes e destruição causada pelas armas americanas, disse a representante oficial da chancelaria Rússia. Moscou tem advertido frequentemente os países ocidentais que as armas que fornecem a Kiev são alvos legítimos para os militares russos, que elas prolongam o conflito. Além disso, ela e outras entidades e oficiais internacionais têm falado sobre as armas e acabaram nas mãos de terroristas internacionais. A Alemanha quer fim da proibição das importações de fertilizantes da Rússia. Portal Eu Observe relata que a Alemanha está tentando negociar o fim da proibição das importações dos fertilizantes russos. De acordo com a mídia, a Alemanha segue tentando acabar com as restrições contra a Rússia em nome da proteção e da segurança alimentar global. Além disso, observa-se que outros países do bloco também estão tentando acabar com as restrições impostas às indústrias de mineração da Rússia. Em 7 de dezembro, a Comissão Europeia propôs um novo pacote de sanções contra a Rússia, sugerindo medidas adicionais contra o setor energético russo.
incluindo a proibição de investimentos no setor de mineração e proibição de exportação de drones à Rússia, bem como a expansão das restrições às exportações. O Ocidente aumentou a pressão das sanções sobre a Rússia em relação à Ucrânia e já promulgou 8 pacotes de sanções sucessivas que incluem medidas restritivas econômicas, pessoais, setoriais. Isso levou a preços mais altos de eletricidade, combustível, alimento na Europa e nos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que a política de conter e enfraquecer a Rússia é uma estratégia de longo prazo para o Ocidente e as sanções foram de duro golpe para toda a economia global. Segundo ele, o principal objetivo do Ocidente é piorar a vida de milhões de pessoas, e a Federação da Rússia afirmou repetidamente que o país resolverá todos os problemas que o Ocidente cria para ela. O Ocidente se prepara para cenário apocalíptico do conflito na Ucrânia, disse WP. O jornal The Washington Post informou que, devido aos danos no sistema de energia ucranianos, o Ocidente se prepara para o pior cenário possível do conflito. A mídia afirmou que o sistema de energia da Ucrânia estão significativamente danificados, o que afetará não apenas as fábricas do país, mas a economia. Com pane na economia ucraniana, poderia ficar sem reservas internacionais para pagar importações críticas e cumprir suas obrigações com os demais países. De acordo com o jornal, a Ucrânia pode precisar de mais de 2 bilhões, 10,5 bilhões ao mês, e os líderes políticos ocidentais estão tentando preparar os cidadãos para o pior cenário possível. A União Europeia e os Estados Unidos juntos ainda prometeram enviar mais de 30 bilhões, 158 bilhões à Ucrânia por ano. Contudo, nenhuma dessas promessas foi aprovada em Bruxelas ou Washington. Além disso, o jornal destaca que nenhuma das assistências prometidas mudará o cenário, mas sim ajudará apenas a aumentar os danos e a prolongar o conflito, promovendo um cenário apocalíptico e possivelmente avassalador. Vamos lá. 295 graus dias de operação especial militar nas fronteiras russas. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação, o exército russo, junto com as forças das repúblicas Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk, uma parte significativa da República de Donetsk. Inclusive, Volnovakha, Mouri, Siveratogosk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto do Mar de Azov, uma parte da região de Kharkovia. De 23 a 27 de setembro, a RPL e regiões de Kherson, Zaporozhye realizaram referendos sobre adesão e a Federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor em 30 de setembro. Durante uma cerimônia, Kremlin, o presidente russo assinou o acordo sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, regiões de Kherson,
Zaporozhye. A Rússia, após a aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro. Estados Unidos autoriza a transação relacionada à energia com entidades russas, sancionando, diz Tesouro. A Grécia, Espanha e Itália perdem 1 bilhão cada devido ao declínio de turista russo, diz sindicato. Os países de destino da UE mais populares entre os turistas russos, a Grécia, Espanha e Itália já estão perdendo 1 bilhão, cerca de 5,6 bilhões cada um devido a uma redução acentuada no fluxo de turismo da Rússia, disse vice-presidente da União Russa Indústria de Viagens, Yuri Bezerkin. Sanção dos Estados Unidos atinge 17 subsidiárias do Banco VTB da Rússia, diz Departamento do Tesouro. Estados Unidos visa a autoridade russa e suas empresas em novo lote de sanções, diz Tesouro norte-americano. A autoridade ucraniana disse que a cidade de Kherson está completamente sem energia. Taxa de exportação de petróleo da Rússia vai diminuir 26,6 para 16,7 por tonelada de 2023, diz o Ministério das Finanças. Presente de serviços ucranianos explodiu no gabinete do chefe da polícia polonesa. Um presente recebido na Ucrânia explodiu no escritório do comandante-chefe da polícia polonesa, deixando algumas pessoas feridas, afirmou a polícia nesta quinta-feira 15. O Estado-Maior da Ucrânia se opõe a cessar-fogo temporário no dia de Ano Novo, diz a autoridade de Kiev. Estados Unidos vão adicionar várias empresas russas à lista de entidade restrita, diz Departamento de Comércio. Os Estados Unidos vão remover 9 empresas russas de suas listas de empresas, vão verificar e deve colocá-las em sua lista de entidades de movimento restrito, depois que Moscou impediu a autoridade norte-americana de realizar verificações de uso final de suas atividades, disse o Departamento de Comércio nesta quinta-feira 15. Rússia progrediu no uso de moedas nacionais, desenvolvendo novos mecanismos financeiros, diz Putin. Gazprom disse que a produção caiu 16,6% para 294,1 bilhão de metros cúbicos de gás em 11,5 meses. O UE e OTAN pode lançar em breve um apelo oficial conjunto para que a Rússia se retire da Ucrânia, diz mídia. A exportação de amônia, Rússia e fertilizantes para os mercados mundiais vão estar na agenda de breve, afirma Erdogan. Quanto à Rússia, a questão de fertilizante amônia, a exportação para os mercados mundiais estará na pauta. Há também um gesto muito interessante por parte do presidente russo Vladimir Putin. Ele diz que vai enviar grãos e fertilizantes para os países necessitados. De graça, nós não os oferecemos para processar grãos russos e enviá-los gratuitamente aos países necessitados. Claro que a resposta que damos ao senhor Putin o deixou muito feliz, porque 44%, 46% dos grãos vão para a Europa e 14% para a África, disse o presidente turco Tayyip Erdogan a repórteres depois de voltar do Turcomenistão. Coreia do Sul e Estados Unidos discutem lei da redação da infração em situação na Ucrânia, diz Seul. Líderes da UE não vão concordar com o 9º pacote de sanções contra a Rússia nesta quinta-feira, diz Borrell. Os líderes da União Europeia, UE, não vão concordar com o 9º pacote das sanções contra a Rússia nesta quinta-feira 15, já que são necessárias mais negociações no nível dos embaixadores
disse chefe de política externa do Bloco Europeu, Josep Borrell. Não acho que o acordo virá desta reunião, na quinta-feira. Teremos que continuar trabalhando no nível de comitê dos representantes permanentes da UE, Coreper, disse Borrell, antes da cúpula do UE em Bruxelas. MRE da Rússia critica retórica dura de candidatos embaixador dos Estados Unidos na Rússia. A candidata ao cargo de embaixadora dos Estados Unidos na Rússia, Line Tracy, deveria ter demonstrado o desejo de um diálogo construtivo, mas não de recorrer à dura retórica, disse a representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, nesta quinta-feira 15. A decisão do Canadá de reimpor sanções ao Nord Stream vai afetar a Europa, diz Kremlin. Hungria diz que a importação de petróleo do Catar e Omã não significam rejeição de contratos com a Rússia. Kremlin, nenhuma decisão foi tomada sobre o lançamento de trecho intacto oleoduto Nord Stream. Até agora, nenhuma decisão foi tomada sobre o lançamento do trecho intacto de gasoduto Nord Stream, corrente do norte, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quinta-feira 15. Agora só obras de reparo pode afetar o Nord Stream. Isso o lança o único setor sobrevivente do segundo oleoduto, isso que pode afetá-lo. Ele ainda não foi reparado. Nenhuma decisão foi tomada sobre esse assunto, diz Peskov e repórteres. A Áustria deve proibir trânsito de armas da OTAN para a Ucrânia, através dela, diz ex-vice-chanceler. A Áustria deve proibir trânsito de armas da OTAN para a Ucrânia, através dela, diz ex-vice-chanceler. A Áustria não deveria tolerar o trânsito de armas da organização do Tratado do Atlântico Norte OTAN para a Ucrânia, através de seu território. Vice-chanceler Jens Christian Strache, nesta quinta-feira 15. Não deveríamos ter concordado com as sanções da União Europeia, UE, ou com o envio de armas da OTAN, através da Áustria, disse Strache a Sputnik. O ex-vice-chanceler citou o atual governador da Áustria, insistindo que qualquer veículo militar da OTAN que passe pelo território do país vá para o flanco leste da aliança, não para a zona de combate na Ucrânia. Se, no entanto, for confirmado que as armas da Aliança Atlântica que passaram pela Áustria, cuja a oposição é neutra, acabaram indo para a Ucrânia, seria uma flagrante violação da Constituição austriaca, da neutralidade, diz Strache. Desde que a Rússia lançou sua operação militar especial na Ucrânia no dia 24 de fevereiro, os países ocidentais têm fornecido Kiev ajuda humanitária, militar e financeira. Moscou denunciou o fluxo de armas para a Ucrânia de seus aliados ocidentais, dizendo que a postura só acrescenta lenha à fogueira, alimentando e prolongando o conflito. Moscou alertou repetidamente o Ocidente contra o maior envolvimento no conflito, enquanto o UE, os Estados Unidos e a OTAN sustentarem que não fazem parte das hostilidades, apesar de treinar soldados ucranianos, enviar seus instrutores e equipamentos para a Ucrânia e fornecer inteligência para o regime de Kiev. Putin, Rússia, seguirá procurando parceiros dinâmicos na Ásia e África, América Latina. Vídeo.
presidente russo sublinhou que o país seguirá avançando em meio às sanções que procurará parcerias comerciais entre países amigáveis nessa região. A Rússia procurará parceria em países em desenvolvimento dinâmico, na Ásia e na América Latina, disse nesta quinta-feira 15 Vladimir Putin, presidente russo. Procuramos outros mais promíssoros parceiros em região com crescimento ativo da economia mundial. Eles estão na Ásia, Oriente Médio, América Latina, África e para os mercados dos países amigos que vamos direcionar o fornecimento de recursos energéticos russos, apontou Putin em uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Estratégico e de Projetos Nacionais da Rússia. Nosso comércio exterior está mudando para a região em mercados dinâmicos para países dinâmicos. De fato, temos feito isso por muitos anos, mesmo sem referência aos eventos de hoje no mundo. Putin e Europa admite que a política dos Estados Unidos leva à desindustrialização da Europa. Nesta quinta-feira, 15, durante uma reunião, o presidente Vladimir Putin afirmou que a Europa apenas aumentou o nível de inflação dela ao impor sanções anti-russa. O presidente russo também referiu o desempenho da moeda nacional em 2022. O rublo russo se tornou uma das moedas mais fortes do mundo. Desde o início do ano, este resultado foi alcançado devido às nossas decisões de regular as saídas de capital, de converter os pagamentos de gás em rublos, de utilizar ativamente as moedas nacionais no comércio com parceiros, mas, acima de tudo, é claro, através de uma política financeira responsável, notou. Rússia conseguirá superar as sanções e seguirá diante, confiando em seus próprios recursos, afirmou o presidente do país. Nós é bem conhecido, temos sanções impostas e nós confiando principalmente em nossas próprias reservas e recursos, certamente só iremos adiante, mas excluo o caminho do auto-isolamento e da autarquia. Lembre, com a imposição das sanções, os países ocidentais tentaram empurrar a Rússia para a periferia do desenvolvimento mundial, mas nós nunca seguiremos o caminho do auto-isolamento e da autarquia, já disse várias vezes, continuou. Primeiro-ministro do Kosovo apresenta pedido de adesão à União Europeia, diz mídia. Primeiro-ministro Kosovo, Albin Kurti, apresentou nesta quinta-feira 15 o pedido de adesão da Pristina à União Europeia. A presidência tcheca do Conselho do Bloco Europeu informou à mídia. Kurti chegou a Praga no início do dia para apresentar o pedido de adesão do Kosovo. Ao chegar, ele foi recebido pelo ministro tcheco de Assuntos Europeus, Mikuláš Bek, informou a rádio-televisão de Kosovo. A expectativa é que o presidente sérvio Aleksandar Vučić anuncie a resposta de Belgrado ao pedido de Kosovo no final do dia. Além disso, Vučić vai encontrar os detalhes do pedido de Belgrado para o envio de tropas e forças policiais para Kosovo, Metohija, região fronteiriça, onde as tensões com Kosovo aumentaram no início desta semana. Segundo o presidente sérvio, alguns Estados-membros que
apoio à candidatura de Kosovo e adesão da UE, viola o artigo 49 do Tratado da União Europeia sobre as condições de entrada. Em 2008, uma força controlada pela Albânia na província sérvia de Kosovo, Metohija, proclamou unilateralmente a independência de Belgrado e lançou uma campanha de reconhecimento internacional. O Ministério das Relações Exteriores do Kosovo declarou que garantiu o reconhecimento de 116 Estados-membros da ONU, dos 27 países membros da UE, 5 Chipre, Grécia, Romênia, Eslováquia e Espanha não reconheceram soberania do Kosovo. Em 2006, a União Europeia e o Kosovo assinaram o Acordo de Estabilização Associação que confirmou a intenção de Pristina de aderir ao bloco de sua disponibilidade para realizar as necessárias reformas políticas, econômicas, comerciais de direitos humanos. Presidente peruana apela ao Congresso para reduzir prazo de eleições antecipadas. Sob a pressão de protesto contra a oposição e prisão do ex-presidente Pedro Castillo, que já deixaram 8 mortos e 170 feridos, Dina Boluarte instou ao Congresso encurtar o prazo para pleito previsto para 2024. Pressionado pelo protesto que eclodiram no Peru após a destituição e a prisão do ex-presidente Pedro Castillo, a nova presidente do país, Dina Boluarte, exortou o Congresso a reduzir o prazo para as eleições antecipadas prevista para ocorrer em 2024. Nem a violência nem o radicalismo vão acabar com o governo legítimo. Não há espaço para medo, mas há espaço para coragem, união e esperança para um país que merece mais de seus políticos. Por isso, uma resposta aos pedidos dos cidadãos, eu quero reafirmar a proposta do meu governo de acelerar os preparativos para as eleições. A partir disso, apelo ao Congresso para que tome as melhores decisões para encurtar o prazo de implementar as reformas necessárias, disse Boluarte em discurso na cerimônia de encerramento do ano letivo na Escola de Oficiais Militares. Dino Boluarte, ex-vice de Castilho, foi alçada ao posto de chefe de Estado após a destituição do ex-presidente. Ele foi deposto em 7 de dezembro, após tentar um golpe de Estado ao anunciar a dissolução do Congresso após tomar posse. Ela anunciou a realização de eleições antecipadas em 2024. Porém, nesta semana, uma onda de protesto em apoio a Castillo tomou várias cidades do país. Os manifestantes exigem eleições presidenciais antecipadas e o fechamento do Congresso. Elas bloquearam estradas e atacaram aeroportos e delegacias de policiais. Muitas vezes se desenvolveram em vandalismo. Eles acusam Boluarte de usurpar o poder e pedem sua renúncia imediata. De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde peruano, 8 manifestantes foram mortos, mais de 170 ficaram feridos, 19 deles estão internados. O governo peruano declarou estado de emergência no país por 30 dias, o que permite acionar as Forças Armadas para conter a manifestação. Entenda que a herpes zoster, quais os principais sintomas da doença. Infectologista Clove Arnes da Cunha explicou que a doença causa dores que podem se estender por um longo período. Herpes zoster é uma doença causada pelo vírus
varicela zoster é o mesmo que da catapora. Em entrevista com a CNN, no correspondente médico, o infectologista Clove Arnes da Cunha explicou que ela se difere da herpes simples. Embora seja do mesmo gênero, a simples costuma ter vesículas no lábios genitais e braços e tem muita recidiva que pode aparecer em quadros de estresse. Medicação antiviral e não há vacina contra ela. Já a zoster é diferente, que teve contato com o vírus da catapora, tendo evoluído para doença ficado assintomático. Permanece com ele latente no corpo. Dessa forma, a partir dos 50 anos, quando diminui a capacidade de defesa do corpo, essa parcela da população tem risco maior de ter zoster. Geralmente, ela acontece em um lado do corpo, só na região do olho e na testa ou peito e costa. De acordo com Arnes, a pele fica vermelha, há dezenas, às vezes centenas de bolhas de água. Essa fase apresenta dor, disse ele, é a principal complicação, vem de 3 meses depois na fase da neurite, ou seja, inflamação dos nervos. O paciente muitas vezes continua com dor por meses, disse ao reforçar que idoso tem maior chance dessa dor intensa. A transmissão do vírus ocorre pelo contato direto com a pele ou secreção respiratória, de pessoas para pessoa. O tratamento é feito com antivirais. Os medicamentos que usamos só têm ação se usados nos primeiros 3 dias de lesão. Por esse motivo, ao identificar as lesões, é importante procurar um médico. O infectologista lembrou que a vacina contra a herpes zoster, indicada para as pessoas de 50 anos ou mais ou acima de 18 anos que são imunossuprimidas, são 2 doses com intervalo de 2 ou 6 meses, sem necessidade de reforço, com eficiência entre 90% e 95%. Dar uma tela ao seu filho pode atrapalhar a regulação emocional, diz estudo. Especialista indica que fazer no lugar de ceder os meios digitais para acalmar a criança, confira. À tarde, o jantar está no fogão. Agora seu telefone está tocando e a birra do seu filho começa um pouco de tempo na tela. Quase sempre funciona para acalmá-los. Por mais tentador que seja dar-lhes um smartphone ou ligar a TV, com resposta padrão, acalmar com dispositivos digitais pode levar a mais problemas com a reatividade emocional no futuro, mostrou um novo estudo. Mesmo aumentando ligeiramente a reatividade emocional de uma criança, isso significa apenas que é mais provável que, quando uma dessa frustração diária surge, você terá uma reação maior, disse a principal autora de estudo, doutora Jenny Radetzky, pediatra de desenvolvimento comportamental. Os pesquisadores analisaram as respostas de 422 pais e cuidadores para avaliar a probabilidade de utilizar dispositivo para distração e quão desregulado for o comportamento de seus filhos de 3 a 5 anos de idade durante um período de 6 meses. De acordo com um estudo publicado na segunda-feira, JAMA Pediátrica, uso à frente de dispositivos digitais para distrair de comportamentos desagradáveis e perturbadores, como acesso de raiva, foi associado aos mais desregulação emocional em crianças, principalmente meninos e crianças que já
estavam lutando com a regulação emocional de acordo com o estudo. Quando você vê seu filho de 3 a 5 anos passando por um momento emocional difícil, o que significa que ele está gritando e chorando por alguma coisa, ele fica frustrado, pode estar batendo e chutando ou deitando no chão. Se sua estratégia principal é distraí-los ou fazê-los ficar quietos usando a mídia, então este estudo sugere que isso não os estão ajudando. Longo prazo, disse Redesky, professor associado de ciências comportamentais da Universidade de Michigan Medical School. Há dois problemas com a distração com a mídia. Tira a oportunidade de ensinar a criança sobre como responder a emoção difíceis e pode reforçar que grandes exibições de sua emoção difícil são formas eficazes de conseguir quem querem, disse Radesky. Só vou mostrar grandes emoções para que estamos fazendo e escapar dessa demanda, disse ela. O estudo está de acordo com as recomendações atuais da Academia Americana de Pediatria, da Academia Americana de Psiquiatria Infantil e Adolescente da Organização Mundial da Saúde, de que a criança de 2 a 5 anos devem ter tempo de tela muito limitado, disse a doutora Joyce Harrison, professora associada de Psiquiatria e Ciências Comportamentais na Johns Hopkins School Medicine, em Baltimore. Harrison, que não participou do estudo, disse que, embora houvesse limitação quanto à diversidade dos participantes, ele foi bem elaborado e apoiado pela pesquisa existente. O que fazer então? Em vez de distração, Redesky recomenda aproveitar as birras e a desregulação emocional com oportunidades para ensinar a criança a identificar e responder às emoções de maneiras úteis. Não há substituto para a interação, modelagem e ensino de adultos, disse Harrison. Em vez de punir suas expressões de frustração, raiva ou tristeza como um intervalo, Redesky disse que pode ser uma boa ideia criar um lugar confortável para as crianças coletarem seus sentimentos, talvez algo como puffs, cobertores ou uma barraca. A mensagem deve ser: você não está sendo ruim por ter grande emoção. Você só precisa reiniciar. Todos nós precisamos reiniciar às vezes, acrescentou ela. Pode ser útil para os cuidadores ajudar as crianças e nomear suas emoções e oferecer soluções quando estão respondendo de forma inadequada esses sentimentos, disse ela. Isso pode significar identificar que as batidas e o choro são porque a criança sente falta da mãe. Em seguida, oferece um abraço e tira uma foto dela, acrescenta Radesky. Mas às vezes falar sobre emoção é muito abstrato para a criança em idade pré-escolar. Nesses casos, Redesky recomendou o uso de zonas coloridas para falar sobre emoções. A calma e o conteúdo pode ser verdes, preocupado ou agitado pode ser amarelo, chateado ou zangado pode ser vermelho, usando gráfico ou imagens de rosto para ajudar as crianças a combinar que estão sentindo com uma zona de cor, em que estão para reforçar os adultos. Pode falar sobre suas próprias emoções em termos de cores na frente de seus crianças, disse Radesky. Você e seu filho podem analisar as cores junto e anotar ferramentas calmantes para as diferentes zonas, acrescentou ela. Para os adultos, esse momento de ensino exige muito trabalho. Mas não tem medo, você não precisa falar isso perfeitamente todas as vezes, disse Redesky. Às vezes você terá reservar emocionais para enfrentar esse sentimento como seu filho, mas às vezes pode ter energia apenas para oferecer um abraço ou guardar o comportamento, acrescentou ela.
O primeiro passo é apenas os pais cuidando de perceber quando você está sentindo aquela onda de sua própria emoção. Em resposta à emoção de seu filho, disse Radetzky, posso tentar manter a calma para mostrar a eles que suas emoções não são assustadoras e que realmente importa o que a criança veja, que os adultos de sua vida estão tentando entender qual é o sentimento de onde vem, como ajudar, disse ela. Às vezes assistir à mídia é uma resposta, mas seja seletivo. Se você estiver fazendo uma longa viagem ou fazendo muitas tarefas, é preciso manter seu filho calmo, pode ser útil mantê-lo ocupado com a mídia, disse Radetzky. Há alguns conteúdos que podem ajudar a ensinar a regulamentação emocional quando seu tanque está vazio. Encontra a mídia destinada a falar diretamente com as crianças sobre emoção, como Daniel Tiger, o Elmo Belli Beating, pode ser como uma medição em vez de uma distração, disse Radetzky. Criar filhos é uma tarefa complexa, às vezes avassaladora, e nenhum cuidado será capaz de dar a seus filhos tudo o que eles querem o tempo todo, disse ela. O estudo não está dizendo para nunca distrair uma criança com a mídia, mas sim para manter as ferramentas que incentivam a regulação emocional, disse Radetzky. Operação da PF tem como alvo bolsonarista, atos golpista. Polícia Federal PF cumpre nesta quinta-feira 15 mais de 100 mandatos de busca e de apreensão contra suspeito de organizar atos antidemocráticos que contestam o resultado da última eleição no país. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF. Além dos mandatos, também foram autorizados bloqueio de contas e quebra de sigilo bancário dos investigados que não tiveram os nomes revelados. Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira 15, a PF fala em 81 mandatos de busca e apreensão expedido pelo Supremo Tribunal Federal, em apuração que tramita na Corte acerca dos bloqueios de rodovias após a proclamação do resultado das eleições gerais de 2022. As medidas estão sendo cumpridas nos estados e do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. Em face de pessoas físicas e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais de segurança pública, adiantou a PF e a Agência Brasil confirmou que outros 23 mandatos estão em cumprimento por um segundo delegado do Estado do Espírito Santo. Histórico. Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de bens de 43 empresas. As pessoas suspeitas de financiar os atos antidemocráticos à época, a maioria era de Mato Grosso.